qual dos três poderá responder, mas a reunião de hoje, em que avançou o Centro de Ferramentaria e qual o recurso que se pleiteia do ICMS? Qual o tamanho desse recurso que pode vir para você? Como é que é o seu nome? Jorge, repórter diário. Bom dia. Obrigado pela tua pergunta, obrigado pela presença de vocês aqui. São duas questões distintas, né? Uma, você tem o Centro de Ferramentaria, que ele está ligado ao investimento em pesquisa e desenvolvimento do programa Rota 2030, que é um programa do governo federal. Então é um dinheiro que é batido do IPI quando a empresa faz o investimento em infraestrutura e desenvolvimento, ela pode abater o valor de IPI e destinar para pesquisa e desenvolvimento. Esse recurso ele vai para um fundo. Esse fundo ele tem um conselho gestor, e esse conselho gestor que define aonde o capital vai ser investido. O que nós estamos trabalhando aqui na região é um movimento para exigir, para colocar uma participação da região do Grande ABC, e aí representada pelo consórcio intermunicipal, que é o grande catalisador desse processo, nesse conselho que vai ser tomada a decisão. Então, olhando para o que tem de caminho a ser percorrido, o primeiro passo é fazer parte do conselho que vai ser tomada a decisão. Então, nós estamos aptos para isso. Aliás disso, como disse o prefeito Orlando Moura, nós temos direito disso, né? Em função das cinco maiores montadoras do Brasil estarem aqui, de toda a cadeia de fornecimento bem estruturada, e a ferramentaria é estratégica. Ela é estratégica porque ela movimenta tanto o serviço como o capital investido em outros impostos, tanto PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, e também ISS, que é serviço, e ICMS, que é o tributo do Estado. Com relação ao crédito acumulado de ICMS, o que já foi construído, né? Foi construída uma articulação para mostrar para o governo estadual que a cada R$1 que ele devolve para as empresas de ICMS, volta R$1,50 em 6 meses. Isso com relação ao fluxo de capital, do próprio tributo, né, da movimentação e circulação de mercadorias, que é o ICMS, quanto a questão dos outros tributos, que é PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, IPI, que você tem o repasse, que é a parte do Fundo de Participação dos Estados e também dos municípios na arrecadação federal. Então, o que nós fizemos foi fazer uma conta reversa da liberação desse recurso. É muito complexo a gente falar o quanto tem disponível. O que tem disponível é 10 bi, que aumenta a cada dia, porque as montadoras elas acumulam esse crédito a partir do momento que elas exportam. Com a retomada do crescimento econômico, elas vão voltar a exportar, vai aumentar esse valor, e esse valor aumenta a cada dia porque elas continuam exportando. Não no volume que exportava antes, mas elas continuam exportando. A grande questão é a nossa capacidade produtiva. A gente não tem hora homem, hora empresa, hora produtiva para segurar um representante aqui da BIMAC e da BIMFER estava falando que aqui no estado de São Paulo a gente tem capacidade de segurar 900 milhões ano de produção de ferramentas, né? E aí a gente não tem hoje isso muito bem definido. Então, e outra, é a decisão política, né? O que a gente tem hoje de prático é um decreto que foi assinado em novembro do ano passado, que institui esse mecanismo, né, de devolução desse recurso, desse capital, que na prática ele não é do Estado, né, ele é das empresas, ele é retido numa saída que não teve, né? Você tem o fluxo normal do ICMS, débito e crédito. Como na saída nas exportações
é zero, você acumula no que você comprou de insumos e tanto de serviço também. Então esse recurso na prática é das empresas. Então foi assinado esse decreto lá em novembro e até agora não teve regulamentação do decreto. Então uma decisão política em regulamentar e botar ele para rodar, para esse capital voltar para o mercado. Giovanni, esse cálculo que você falou de R$1 volta a 1,50 é uma estimativa? Ou esse estudo já está pronto para ser apresentado? Sim, isso a gente não, é um trabalho que foi elaborado lá atrás a várias mãos, com participação dos sindicatos trabalhadores, a ABIMAC, a BIMFER, o APL de ferramentaria aqui na nossa região. Você pode ter certeza, se eles não tivessem essa segurança do retorno do capital, eles não teriam assinado o decreto lá no dia, acho que foi dia 8 de novembro do ano passado. E na reunião lá com o secretário, à época, e hoje esse mesmo secretário, não fugiu o nome dele, ele é secretário da Fazenda do estado do Rio de Janeiro. Ele saiu de São Paulo para o Rio. Ele acho que não deve estar tendo vida fácil lá no Rio. Mas ele falou, Brandão, quando a gente esteve lá, ele falou assim, ó, vocês são as únicas pessoas que vieram aqui não só reclamar e apontar um problema. Vocês são os únicos que vieram aqui e trouxeram uma solução. Entendeu? Porque na prática, se o Estado fala que vai devolver, só essa expectativa, esse ânimo, já o empresário ele vai buscar financiamento, ele vai empreender, ele vai fazer as coisas acontecerem. Né? Então a gente fez esse levantamento. Eu posso te passar o contato do Paulo Braga, ele estava aqui agora, não sei se vocês falaram com ele, é o representante da BIMFER e da BIMAC. Ele tem esses cálculos, essas informações. E aí, na prática, eu posso explicar como é que é. Se hoje a ferramenta produzida na China, ela é 20% mais barata, de 20% a 25% mais barata que no Brasil. Só que quando você produz lá, você não compra matéria-prima aqui, o teu projeto, que representa 30% do valor da ferramenta, ele não é feito aqui. Então, por exemplo, só o projeto não tem compra de matéria-prima. O projeto é capacidade técnica, computador, enfim, hora homem. O projeto é uma nota fiscal destacada, só o projeto é ISS, é um serviço, você destaca. E depois você tem os outros 60%, que é a parte de investimento na construção mesmo da ferramenta. Aí você tem compra de matéria-prima, você tem transporte, você tem novos empregos, esses novos empregos vão voltar a consumir. Então você tem toda essa reação na cadeia, e aí você tem também os tributos federais e os repasses. Então essa conta reversa foi o que sensibilizou o governo do estado à época, que só agora falta só a regulamentação. Saíram daqui com mais uma reunião marcada, é isso? Sim, agora é uma reunião de trabalho para envolver todos os atores, está marcado para sexta-feira, já às 10 horas. Inclusive, no final, vocês podem acompanhar, a gente pode também, ou o Cadu organiza isso, para verificar, a gente está sempre atualizando vocês com releases dos próximos passos. E aí fazer uma agenda técnico-política, né? Mostrar para eles o que nós temos de argumento e mobilizar os atores políticos da região para irem atrás dos nossos interesses. A ausência de montadoras hoje prejudicou de alguma forma esse início do trabalho? Acredito que não, até porque nós temos estado com montadoras, inclusive em visitas, até recentemente tivemos até a Toyota. Aliás, quando foi até a nossa visita na Toyota, é que deu mais ou menos um formato para a gente tentar reivindicar que as entidades se juntassem no propósito. As montadoras são as grandes interessadas, não há nem porquê. Houve, evidentemente, hoje o evento era de entidades, até porque nós estamos aguardando na aprovação das PPP, que é do Centro de Pesquisa, que é do Ministério da Economia, uma definição. O prefeito Orlando foi extremamente categórico, acho que a gente tem que ir para cima também a situação política. Nós vamos marcar uma audiência
se possível com o ministro ou o secretário da área específica, com os 7 prefeitos, para tratar do assunto. Eu acho que essa conversa que veio aí em relação à liberação dos créditos CMS, ela já vem sendo conversada com o governador. Eu acho que isso embora esteja sempre no caminho que vai sair, acho que politicamente a gente tem que estar atrás disso também. Então, a ausência deles não diminuiu o evento, ao contrário, eu acho que nós estamos caminhando em conjunto também. Secretário, Santo André ofereceu o terreno, é isso? E o Minami também disse aqui que gostaria que fosse em São Bernardo. Disputa é saudável? Claro. Aliás, o que fica claro, a mensagem que aqui ficou clara, é que não só Santo André, mas São Bernardo, bem como Mauá, São Caetano, todas as cidades aqui, o que a gente percebe é que a região do Grande ABC tem realmente um potencial gigantesco aqui para ajudar nesse desenvolvimento aqui da região. Então tem áreas, tem infraestrutura, tem prédios prontos, isso é muito saudável. Eu acho que aqui a disputa não é entre cidades, mas sim é um encontro em defesa do Grande ABC, né? Eu até fiz questão de separar alguns dos cartões. Então, importantíssimas instituições de ensino estiveram aqui presentes hoje. O Sistema S esteve aqui presente, pessoal da Ciesp e Fiesp, pessoal da iniciativa privada, todos representantes das associações comerciais aqui de São Bernardo e Santo André, pessoal do IPT, do Estado de São Paulo, representantes do Legislativo, representantes das 7 prefeituras, ou seja, então, isso é muito saudável. Aqui não é uma hora de discutir disputa entre cidades, mas sim trabalho conjunto em defesa do Grande ABC, em defesa de todos aqueles pontos que foram aqui citados, onde estão as nossas forças, né, as forças do Grande ABC, que é na indústria automobilística, que é na indústria da saúde, que é na indústria de 4.0, materiais avançados, ou seja, esses são os segmentos em que todas as cidades têm que se unir e trabalhar de maneira ordenada e defender o desenvolvimento aqui da nossa região. Então, como eu falei, muito pelo contrário, né? Uma disputa saudável entre as cidades e, muito mais que isso, essa defesa realmente do Grande ABC. Oi, bom dia, sou a Yara, repórter do Diário do Grande ABC. Queria assim perguntar para vocês, já que São José dos Campos também está bastante no páreo para levar o centro de ferramentaria para lá, e o governo federal ficou de anunciar de fato os programas que serão selecionados dentro do Rota até o final desse mês. O que a gente pode citar de impacto aqui para a região? Você tem algum número além dos 300 empregos aí diretos que vai gerar? E qual que seria o nosso diferencial em relação a essa outra cidade que também está pleiteando sempre? Oi, é um prazer em conhecer pessoalmente, né? Sempre falo por telefone. Vamos lá. Na prática, não é muito bem assim a história. Cada um conta a história de um jeito, né? As decisões ainda não vão ser tomadas nessa velocidade, mesmo porque existe um déficit ali de time deles, um processo de formatação do próprio fundo que vai receber os recursos, e na participação também dos atores. Com relação aos empregos, isso aí é muito relativo, né? Porque o centro de ferramentaria, quando você fala isso, o que é? É o escritório de projetos, é o birô de serviços, é o centro de tryout, que vai fazer a parte de moldes, tudo, que eu acho que é mais difícil conseguir, porque aí você está olhando para investimento em infraestrutura, e eles já avisaram que não vão fazer investimento em infraestrutura, edificação, nem nada. Eles vão fazer investimento em projetos que tenham capacidade de autopagamento, que gerem receita. E, além disso, que atendam demandas regionais. E aí, sendo bem objetivo responder sua pergunta, não tem lugar melhor para ser isso do que no ABC. Porque é onde está a grande demanda regional de ferramentas do setor automotivo. O resto é secundário, né? São demandas que
devem ocupar 10, 15% a capacidade produtiva das empresas dos outros segmentos. Então, na prática, como o prefeito Orlando Morando de São Bernardo falou, isso tem que ser aqui no ABC. Nós vamos lutar por isso. E por outro motivo, por ter nascido aqui o projeto. Na realidade, esse projeto é um projeto antigo, ele está muito bem estruturado. Aí seria importante uma conversa sua, Yara, com o Fábio Ogrin, do Instituto Mauá. Ele participou muito ativamente na construção desse projeto. É um projeto muito bem estruturado, tecnicamente muito bom, de ponta mesmo. E aí o que nós temos aqui? Nós temos as universidades de engenharia da região, que é Mauá, a FEI, a Federal do ABC. Nós temos os outros ensinos técnicos, né, que são os Senais e os ETECs aqui na nossa região. E tudo isso nos credencia. E, além disso, a nossa capacidade de fazer política. Né? Então, o que nós fizemos aqui hoje foi um encontro técnico com agentes políticos. Nós vamos fazer uma agenda de dentro para fora, definir qual que é a nossa estratégia, e aí já foi bom que já sai todo mundo com a cabeça quente, já pensando, para na sexta-feira colocar tudo isso no papel e botar os nossos líderes para trabalhar. Vocês podem... Eu vou te complementar pelo seguinte: existe uma informação, ela embora seja oficial, ela é pública, que até o final de agosto seriam feita a decisão dos programas prioritários das PPPs, até o final de agosto. Eles mandaram a final de julho. Então, mas a ideia, inclusive, tem uma data, eu até vou falar para você, 22. Evidentemente que isso nos impõe que a gente tenha uma ação mais efetiva, inclusive política mesmo. Né? Não é decisão do presidente da República, envolve o governador, os prefeitos. Eu acho que é uma coisa até... Se você fosse falar em discutir tecnicamente por região, nem haveria necessidade de a gente estar aqui conversando. Nem tem como você pensar diferente. Né? A região do ABC não é só São Bernardo e São Caetano que tem. Então, tem um potencial e é uma história, não é de hoje. Né? Até falando com o prefeito Orlando, nós temos passado, nós temos presente e nós temos futuro. Não estamos mostrando nada, não é uma coisa nova. É uma logística de transporte espetacular. Nós estamos do lado do aeroporto, do lado do porto. Não temos que mostrar mais nada. Eu acho que nós temos que mostrar politicamente que nós somos mesmo. Né? Então, essa agenda técnica do dia 10, e até como sugestão, viu, Cadu, que vocês participem também. Eu acho que é importante a imprensa estar junto e sabendo exatamente como é que a gente está. É sexta-feira agora. Sexta-feira, 19. Você não tem problema nenhum. A imprensa ela é muito bem-vinda até para nos auxiliar isso. E é o interesse também da imprensa da região em que isso venha para cá. Né? Isso não existe disputa, briga, nada. Evidentemente que os 7 prefeitos vão se reunir em Brasília para falar com o ministro, se for o caso, ou o secretário específico da área, para fazer a reivindicação política. Junto com o governador, nós vamos preparar agora, a partir de hoje, um documento para ser enviado já ao presidente da República, ao governador e aos ministros, e evidentemente que tecnicamente nós vamos conduzir o processo o mais rápido possível. O que vai conter esse documento? Assim, vai conter todas essas questões que você falou da importância. A gente tem 6 montadoras aqui, e eu queria saber um pouco mais sobre os próximos passos. Aí o documento ele vai ser levado para o Ministério da Economia? Se vocês não estavam antes aqui, mas houve manifestações de várias entidades. Até o próprio está aqui, o nosso secretário está mostrando aqui, eu também tenho, as pessoas que estão presentes. Todas essas manifestações, elas vão ser transformadas num documento único. Né? Evidentemente, o pedido de agenda para os 7 prefeitos, em especial do presidente do consórcio, o prefeito Paulo Serra, que é quem vai capitanear essa solicitação, exatamente em cima dessas manifestações. Né? Você vê uma manifestação como o reitor da Universidade Federal, do próprio Instituto Mauá, o Fábio, o Paulo Braga, incisivo, né? O próprio sindicato foi extremamente feliz na colocação, fiquei extremamente feliz no final a colocação do sindicato.
acho que nós temos, são entidades fortíssimas, representativas, com conhecimento muito grande de tudo. Nós precisamos transformar isso talvez um apanhado escrito para que possa ser levado lá, mas acho que a presença dos 7 prefeitos, liderado pelo presidente do consórcio, lá vai ser fundamental. Entendi. E dá para ter alguma ideia de prazo, de data? Eu falei uma 28, evidentemente nós não vamos lá, vamos tentar nos reunir provavelmente no início de agosto, né? O prefeito Paulo Serra está em viagem, ele volta dia 18, já tem também lá agora um período meio complicado, né? O importante que foi registrado hoje é público também, o nosso escritório de Brasília agora, ele tem um funcionamento full time, um diretor, que é o Giovanni, está lá terça, quarta e quinta, nos ministérios, nos congressos. Outra coisa, nós temos frentes parlamentares, tanto estadual como federal, para atuar também. Então, esse movimento deve começar no início de agosto. Não tem como a gente pensar diferente. Nós temos praticamente esses 15 dias para formatar essa solicitação e pedir audiência nas primeiras semanas de agosto. Queria só tirar mais uma dúvida. O centro está dentro do Rota 2030, né? O governo federal que vai, de fato, ver se esse projeto vai ou não ser selecionado. No caso, os municípios, até mesmo Santo André, que está oferecendo o terreno, fariam algum aporte nisso? Ou isso seria só através do investimento em P&D das montadoras? A gente podia fazer uma pergunta individual para cada secretário, mas eu vou fazer uma para o Evandro, vou deixar ele bastante à vontade para falar, até porque o Evandro aqui ele não está representando Santo André, ele está representando todos os 7 secretários que se reúnem no grupo de trabalho, né, no GT. Não, na verdade, veja, a defesa aqui, como dito anteriormente, é em defesa do grande ABC. Se nós temos uma área e se necessário fosse uma contrapartida, não há porquê ou Santo André ou qualquer outra cidade também coloque à disposição parte de infraestrutura. Existe todo o interesse. É claro que, como foi dito aqui, o desenvolvimento do polo tecnológico do grande ABC como um todo, não tenha dúvida, requer ações de cada município, por vezes do Estado ou por vezes do governo federal. Então, caso isso seja necessário, ou em Santo André ou qualquer outra cidade, não tenho dúvida de que os prefeitos estariam todos dispostos a atrair esse envolvimento, esse desenvolvimento e esses investimentos aqui para a nossa região. Existe, obviamente, um interesse claro e não à toa estamos aqui falando de dentro do próprio consórcio, que é a entidade onde estão todas as cidades aí representadas. Temos todo o interesse do mundo, não só na doação de áreas, como eu falei aqui, se eventualmente existirem prédios já construídos que possam receber esses investimentos, a gente teria todo o interesse em acolher esses investimentos para cá. Mais alguma pergunta, pessoal? Só para complementar, o consórcio, evidentemente, hoje, ele se inseriu definitivamente nesse processo. Não tem como mais você pensar diferente. Evidentemente, Santo André reivindicando sozinho uma coisa, São Bernardo é outra, São Caetano, Mauá. Eu acho que hoje não. Hoje os 7 municípios eles estão extremamente unidos no propósito. Realmente, isso aqui é extremamente representativo em dinheiro. O PIB é já uma coisa real, não é uma coisa que vai ser conquistada. A população ela é extremamente representativa, são 2,7 milhões de pessoas. Nós praticamente no ABC somos o 22º estado do país, para ter uma ideia, maior que Sergipe. Já estamos num país como o tamanho da Jamaica, então não estamos falando de coisas pequenas, são coisas grandes. O que nós precisamos, na realidade, essa união, não há disputa, ao contrário, o próprio secretário de São Bernardo estava falando aqui, e os outros municípios todos têm interesse nisso. Então, acho que ficou muito forte você trazer isso, que estava sempre gravitando, isso aqui estava que nem no iCloud, né? Está nas nuvens, mas não desce, né? Você só pede crédito para você ficar mantendo, mas eu acho que não. Outra coisa que o consórcio podemos até ir atrás de recurso internacional, se você... Eu acho que nós hoje temos isso como mostrar a nível internacional. Acho que é um dos caminhos que a gente pode pensar no futuro. E posso falar para você, se a gente sai daqui e levar isso para a própria União Europeia, hoje, a gente vai mostrar uma coisa muito forte. Pouquíssimos países teriam hoje uma situação
numa região tão forte como a nossa e tão rica como a nossa. E outra coisa, que nem falou, e eu tenho falado sempre, que nós temos em cérebro na universidade, pelo amor de Deus, nós vamos deixar os caras embora. Nós temos que utilizar isso aqui. Você tem tudo isso aqui, não falta nada. Eu, próximo do governo do Estado, muito próximo, a gente tem que estar junto mesmo. Né? Politicamente é forte também. É isso aí, tá bom? Obrigado. Eu queria ouvir de você o que você achou da reunião hoje aqui no consórcio sobre a Rota 2030 e a iniciativa na área de ferramentaria. É importante você ter um encontro como esse e com bastante gente, porque as pessoas entendem a importância do setor que se perdeu ao longo dos anos. Os anos 90 foi o setor que se sucateou, teve abertura do mercado, trouxe várias indústrias e não teve muita proteção com o setor. Então se buscou muita coisa fora e esse setor foi esquecido. Ao longo dos anos agora, dos últimos 5 anos, a gente vem discutindo o setor de ferramentaria e colocamos incluir essa pauta dentro do governo. E para ter incentivo, para ter fomento e resgatar esse setor na área da transformação. Hoje, quando se pensa num produto, você precisa pensar numa ferramenta, você precisa de uma mão de obra especializada. Então, essa mão de obra, que é o ferramenteiro, ela é fundamental nesse processo. Então, ter esse encontro no consórcio também, onde envolve todas as cidades da região. E por que discutir o Grande ABC? O Grande ABC é onde tem todas as montadoras. As primeiras montadoras se instalaram aqui nessa região. Então tem um centro de desenvolvimento de moldes, ter um polo tecnológico avançado é fundamental nesse momento. Qual que é o gargalo hoje na área de ferramentaria? É formação ou é investimento do setor privado? Então, passa por formação, porque os ferramenteiros se envelheceram, né? Ao longo dos anos você deixou de formar o ferramenteiro, então existe esse gargalo, mas a gente consegue recuperar, desde que tenha investimento, desde que a gente envolva outros setores de pesquisas, as universidades, os grandes laboratórios que tem no nosso país. Agora, é uma pauta que tem que ser discutida, né? Você tem o projetista, você tem o ferramenteiro, o engenheiro, você tem o ferramenteiro de moldes, essa de tryout, né, o ferramenteiro, o fresador. Nós precisamos discutir, você precisa discutir os projetistas. Agora nós temos estrutura, agora nós precisamos querer discutir o setor, porque ele é muito importante. E daí você não precisa deixar os outros setores, não que os outros setores não sejam importantes, mas vamos começar por ferramentaria, essa mão de obra qualificada que você falou, que é importante, esse técnico, muitas vezes você forma engenheiro, deixa de formar o técnico, e é uma pauta, ela tem que ser discutida. Agora, nós precisamos estar preparados para discutir, é importante ou não essa agenda? Se ela é importante, nós conseguimos colocar dentro da Rota 2030, nós vamos disputar esse espaço. Certo. E essa reunião hoje, que avanço trouxe, na sua opinião, para esse projeto do Centro de Ferramentaria? É porque, independente da sua iniciativa política, não, todos têm que estar juntos. Você tem que montar um tripé e um tripé forte. Você precisa do governo, você precisa de representantes dos trabalhadores e você precisa dos empresários. Quando você tem uma reunião do tamanho, do porte que é essa, com as instituições organizadas querendo discutir, isso é fundamental nesse momento. Eu acho que o próximo passo agora é criar um documento e criar essa pauta do resgate. Você criou um documento forte com essas representações, eu tenho certeza que a gente tem tudo para ter sucesso. Sem o governo federal é impossível conseguir isso? É lógico, você precisa é aquilo que eu falei, do tripé, porque muita tecnologia, muita coisa chegando no nosso país, a gente precisa ter esse agente que é o governo, o agente do empresário que precisa modernizar a sua empresa e ele precisa de investimento. O Estado é fundamental nesse debate. Agora, para a gente ser representante dos trabalhadores, precisa ter uma indústria forte. É o que eu falei, uma grande locomotiva que vai puxar vários setores. E aí, se você discutir engenharia, você discutir toda essa estrutura, com certeza o emprego qualificado vai crescer na nossa região.